Boa noite, igreja. Eu pedi para a Priscila deixar essas cores alegres aqui, para alegrar aqui o nosso culto também. E sábado tem casamento da Débora, já adianta aqui os enfeites também, né? Vai ficar legal, bem colorido, bem alegre. Vamos lá para o livro de Jonas. Semana passada nós começamos uma série de mensagens no livro de Jonas. Fizemos a primeira. Descobrimos na semana passada que Jonas duvidou da misericórdia de Deus, que na cabeça de Jonas não entrava um Deus capaz de ser misericordioso com os inimigos. Jonas não concebia um Deus dessa forma, disposto a perdoar aqueles que queriam o mal do seu povo. Mas Deus queria o bem daquele povo. Deus queria aqueles corações. Deus queria levar luz nas trevas. Descobrimos que por causa disso, Jonas fugiu da sua missão, fugiu da presença de Deus, fugiu da vontade de Deus e deu de cara com uma tempestade. Resultado do seu pecado foi uma tempestade. E nós aprendemos que todo pecado traz uma tempestade. Todo pecado tem uma luta vinculada a si. E Jonas teve que enfrentar essa tempestade por causa da sua desobediência. E agora nós vamos então, lá no capítulo 1 de Jonas. Todo mundo achou aí? Fui falando, vocês foram procurando, né? Semana passada deu mais trabalho para achar. Agora já vão deixando marcado aí, né? Já sabe qual que é a próxima mensagem. Vamos lá em Jonas capítulo 1, versículo 5. Que diz assim para nós, a palavra de Deus. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes o Jonas, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por acalmar a terra, alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Amém. Mais um trecho da história do livro de Jonas, mais uma porção da palavra de Deus, para abençoar a nossa vida, fortalecer a nossa fé e nos preparar aí para a nossa jornada. Meus irmãos, então, recapitulando, Jonas desobedeceu a Deus,
foi na direção contrária da missão que Deus lhe deu, pagou passagem de ida para Tarsis, que era mais ou menos uns 4.000 quilômetros da onde ele estava, de barco, muita distância. Entrou nesse barco, deu de cara com uma tempestade, e os marinheiros estavam apavorados, porque algo estava errado. Quem convive com o mar sabe quando alguma coisa está errada, alguma coisa está diferente. E eles começaram a especular. O que está acontecendo aqui? Lançaram sortes, que não é uma coisa que eu recomendo para ninguém fazer, mas até nessa hora Deus deixou cair sobre Jonas para mostrar para todo mundo que o problema ali era o Jonas. Ficou claro, ficou evidente, todo mundo percebeu, né? Todo mundo apavorado, Jonas dormindo. Sono bom, né? Sono profundo. Sinal que ele não estava assim se importando muito com o desfecho. Ele queria era fugir de Deus, fugir da presença de Deus, da missão que Deus havia dado. Eu queria tirar uma conclusão e depois pensar com vocês, meus irmãos, se há alguma bênção na tempestade. Quando nós estamos enfrentando as nossas tempestades, há bênção? Ou é só tormenta? É só luta, é só dificuldade? Então já nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria tirar uma conclusão muito importante aqui com vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas Jonas teve que lidar com uma tempestade, mas ele não estava sozinho. O barquinho estava lotado. Tinha marinheiro, tinha tripulante, tinha passageiro, provavelmente Jonas não era o único passageiro. E eu já queria de cara compartilhar uma lição muito importante que eu aprendi. O nosso pecado coloca a vida dos outros em risco. Você sabia disso? Você sabia que as nossas escolhas mal feitas colocam a vida das pessoas ao nosso redor em risco? Pois foi isso que aconteceu com Jonas. O pecado dele o levou direto para uma tempestade, ele teve que lidar com aquela tempestade, mas ele estava no barco e ele não estava sozinho. Todo mundo estava tendo que lidar com a escolha ruim do Jonas. Todo mundo estava tendo que lidar com a consequência do pecado de Jonas. Sabe aquela escolha ruim que a gente faz no ambiente familiar? Todo mundo vai sentir. Você que é casado, se você der atenção para alguém que está arrastando asa para você, se você começar a flertar com uma mulher, ou você, mulher, começar a flertar com um homem, seu casamento vai sentir. A sua esposa vai sentir. Os seus filhos serão afetados. A base do seu casamento vai ser afetada. Talvez os seus pais sejam afetados. Seus irmãos. Aquelas pessoas que olham para você e têm o seu relacionamento conjugal como uma boa referência, serão afetados. As escolhas ruins que nós fazemos, o nosso pecado, coloca em risco a vida das pessoas, atinge as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ter consciência disso. Quando nós gerimos mal as nossas finanças, a vida familiar é afetada, a autoestima é afetada, o relacionamento é afetado. Talvez a gente se torne um mau pagador. A pessoa de quem a gente comprou vai ser afetada. Ela não vai receber, a gente não vai ter dinheiro para pagar. O sistema econômico vai ser afetado, a sociedade é afetada. Olha como que o nosso pecado afeta as pessoas ao nosso redor.
um jovem que talvez em algum momento da vida seja tentado a cair nas amarras das drogas, precisa ser alertado como isso vai afetar o seu futuro, a sua família, quantas pessoas vão perder o sono, quantas noites mal dormidas, quanta tensão, quanta luta, quanta angústia o mundo das drogas pode trazer para a nossa vida, a vida da nossa família e as pessoas que nos cercam. Nós precisamos dizer isso para os nossos jovens. Além do fato que a droga não presta, é ruim, mata, também mata quem está ao nosso redor, também atinge quem está ao nosso redor. Meus irmãos, esse é um efeito colateral do pecado. O pecado atinge quem está ao nosso redor. Jonas teve que lidar com a tempestade, mas todo mundo que estava no barquinho teve que lidar também. De repente, eles estavam ali correndo risco de vida por causa do erro do Jonas, por causa da desobediência do Jonas, da teimosia. E é claro que eu estou falando isso para a gente se livrar do pecado, para evitarmos o erro, evitarmos a escolha ruim, abandonarmos a nossa vida longe da vontade de Deus. Pensa comigo, uma pessoa sem controle, uma pessoa desequilibrada no trânsito, coloca a vida das outras pessoas em risco? Um exemplo muito claro de como as nossas escolhas ruins podem colocar a vida dos outros em risco. Se a gente opta por dirigir de maneira irresponsável, violenta, infantil, brincando no trânsito, a gente coloca a vida dos outros em risco. O pecado faz isso. Saiba disso, meu irmão, minha irmã. O seu pecado coloca a vida dos outros em risco. Lute contra o pecado. Não marque a vida das pessoas pelas escolhas ruins. Marque a vida das pessoas por escolhas boas. Na hora que chegar a tentação, na hora que chegar aquela vontade de ignorar a orientação de Deus, lute contra isso. Lute contra isso. Vamos marcar a vida de quem está ao nosso redor com boas escolhas. Essa é a primeira conclusão que eu queria compartilhar com você. O pecado, o nosso pecado coloca em risco a vida de quem está ao nosso redor. Vida física, espiritual, emocional, o pecado detona todas as áreas da vida. Então nós precisamos correr disso. Corra disso. Mas aí então eu volto naquela pergunta que eu fiz. Há bênção na tempestade? E eu queria mostrar para vocês que há bênção na tempestade. Mesmo que ela seja consequência do nosso pecado ou não, nós sabemos que nem toda luta que a gente enfrenta é consequência de um erro nosso. Nós enfrentamos diversas circunstâncias ao longo da vida, no dia a dia, algumas consequências dos nossos erros, outras não. Mas há bênção na tempestade. E eu queria compartilhar com vocês aqui 2 bênçãos no meio dessa tempestade. Pastor, mas o negócio aqui está apertado para o lado do Jonas, para todo mundo. A cena que a gente viu aqui acontecendo é bem trágica. Da onde é que vem bênção aqui? Vamos lá? Primeira bênção que eu queria compartilhar com você está no versículo 12. Olha comigo aí. Versículo 12. Respondeu-lhes, é o Jonas dizendo: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Que bênção que nós temos aqui. Jonas começa um processo de quebrantamento. A hora que ele levanta, acorda, sonão pesado, acordou e viu que estava todo mundo apavorado e que todo mundo ia morrer por causa do seu pecado,
por causa do seu erro, ele começa a se quebrantar. É uma tempestade? É. Todo mundo correndo risco? É. Mas Deus estava trabalhando ali naquele lugar, ali naquele momento, e começando a restaurar a vida do Jonas. Começando a trazer sentido, significado. E nós temos aqui, meus irmãos, Jonas começando a concluir a enrascada que ele se meteu. E o problema que ele arranjou para pessoas que não tinham nada a ver. Não é? Tão ruim a gente fazer isso? Tão ruim a gente criar um problema e ainda trazer gente com a gente? É ruim. Mas Jonas começou a se quebrantar. E eu vejo duas coisas aqui muito importantes, é bom a gente saber, porque um real quebrantamento passam por essas duas coisas que eu vou compartilhar com vocês agora. Primeira, Jonas confessa o seu pecado. Jonas declara o seu erro. Ele diz: olha, vocês estão nessa enrascada por minha causa. Fui eu. O problema aqui sou eu. Eu fiz, não devia ter feito. Estou aqui, não devia estar aqui. Minha direção era outra. Quebrantamento, meus irmãos, começa pela confissão, pelo reconhecimento e pelo arrependimento. Imagina como seria a nossa sociedade se as pessoas tivessem esse nível de quebrantamento. Como seriam os casamentos se um dia o marido chegasse para a esposa e dissesse assim: olha, a culpa da gente estar vivendo essa tormenta é minha. Fui eu. Como haveriam restaurações se essa atitude humilde acontecesse com mais frequência? Se a esposa chegasse para o marido e dissesse também: olha, eu deixei de fazer, e a encrenca que está acontecendo é porque eu deixei de fazer. Atitude ousada, atitude humilde, quebrantamento. Nós vemos Jonas aqui batendo no peito e reconhecendo para todo mundo: fui eu. O problema fui eu. O problema foi meu. Eu fiz. Eu fiz. Bênção, meus irmãos. Dificuldade ali, na luta, na tempestade, mas se o coração está começando a quebrantar, tem bênção ali. Tem restauração acontecendo. É Deus trabalhando. É o coração de Jonas sendo então restaurado. Por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Segunda coisa que faz parte do quebrantamento: sacrifício. Quando o ser humano ele se quebranta, ele se arrepende, ele confessa o seu erro, ele muda, e geralmente o ser humano tem que sacrificar alguma coisa. Talvez o seu ego, talvez alguma vontade, algum plano que tinha. Faz parte do quebrantamento o sacrifício. O que Jonas sacrificou aqui, vocês viram? Ele mesmo. Ele falou: ó, vai resolver o problema, vai passar a tempestade, o mar vai ficar, ó, calminho, é só vocês me jogarem do navio. Sacrifício. Jesus faz uma referência ao livro de Jonas nos evangelhos, não sei se vocês estão lembrados, né? Quando os fariseus, escribas, pedem um sinal. E Jesus lembra da história de Jonas. A referência que Jesus está fazendo, meus irmãos, é a referência desse sacrifício, dessa atitude de se sacrificar para salvar pessoas. Jesus também faz referência aos 3 dias que Jonas passou dentro do peixe e depois ressurgiu
para cumprir uma missão que Deus deu, Jesus também se identifica com esses 3 dias que ele passaria depois da morte, ressurgiria para cumprir de fato a missão de salvar toda a humanidade. Jonas teve que se sacrificar. Teve que sacrificar o seu ego, a sua irresponsabilidade, a sua teimosia. E deixa eu fazer uma pergunta para você agora, uma pergunta bem pessoal. O que você está disposto a sacrificar para colocar a tua vida na direção da vontade de Deus? Às vezes a gente precisa sacrificar alguma coisa. Você tem algum pecado para confessar a Deus essa noite? Talvez você esteja precisando se quebrantar. Colocar o seu coração diante de Deus. Talvez falte isso para sair da tempestade, para colocar a sua vida na direção da vontade de Deus. Meus irmãos, Deus trabalhou a vida de Jonas, apesar da tempestade, apesar do momento difícil de luta. É bênção. É bênção. Quantas vezes Deus trabalha no nosso coração nos momentos de luta para nos ensinar lições valiosas que talvez a gente não aprenderia de nenhuma outra forma. Foi bênção no meio da luta, mas foi bênção. Segunda bênção, né, que eu queria compartilhar com vocês aqui no meio dessa tempestade. E agora eu queria fazer a nossa aplicação de um culto missionário. Hoje é culto missionário. Hoje é um culto onde a gente lembra da responsabilidade que como igreja, como cristãos, todos nós temos de pregar o Evangelho, de levar a boa nova da salvação para outras pessoas. E eu queria compartilhar com vocês que a segunda bênção, meus irmãos, está no versículo 16, quando nós vemos ali que temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O que aconteceu aqui no meio dessa tempestade? Deus trabalhou corações que não criam. Deus alcançou vidas que estavam distantes. Ao olhar uma situação dessa, a gente pode pensar, mas como? Como que Deus fez isso? Deus fez. Milagre. Deus trabalhando através da tribulação causada pelo pecado de Jonas. Tudo indicava que seria uma tragédia. Tudo indicava que o mar iria naufragar aquele navio. Mas Deus agiu na vida de Jonas, trazendo quebrantamento. Deus agiu na vida dos marinheiros, da tripulação, dos passageiros, mostrando poder. O texto diz que eles temeram ao extremo. Creram, sacrificaram, se renderam ao Deus, Criador de todas as coisas. Entraram naquele barco com uma outra religião, crendo em algum outro Deus, saíram do barco crendo no Deus Altíssimo. Às vezes, as nossas lutas podem manifestar o poder de Deus na vida de alguém. Às vezes, as tempestades que a gente enfrenta, mesmo com dor, mesmo exigindo de nós algum esforço, algum sacrifício, um quebrantamento, às vezes trazendo algum sofrimento, mas podem calar fundo no coração de alguém. Deus pode fazer isso, através da nossa dor, alcançar alguém. Quantas pessoas já foram alcançadas num leito de hospital? Muitas. Muitas. Lembro de uma ocasião em que meu avô Antônio, estava internado. Era uma época que a gente estava revezando entre a família para ir lá ficar com ele alguns dias, né?
E estou eu com meu avô de manhã, tinha dormido com ele, entrou o cardiologista. Ah, senhor Antônio, vamos fazer um eco, né? Um aparelhinho, uma letinha, abriu. Tinha passado a noite toda, a gente não dorme bem no hospital, né? O Jonas dormia até no navio, no meio da tempestade, né? A gente numa poltrona de hospital quietinha lá, a gente não consegue dormir. É um entra e sai, a gente não descansa. Rotina de hospital é puxada, né? Levantei, falei, vou dar um rolê. Doutor, fica aí, faz o exame aí quietinho. A hora que o senhor terminar, o senhor me chama para me falar o que deu, né? A hora que eu entrei de novo, terminou o exame, o que meu avô estava fazendo? Pregando o evangelho para o médico. Pois é, não deixou escapar a oportunidade. E eu ouvi meu avô dizendo assim, olha, Jesus precisa entrar no teu coração. Já pensou falar isso para um cardiologista? Legal, né? Jesus precisa entrar no teu coração para você ter salvação e vida eterna. Lembrando aqui da luta, da dificuldade que às vezes a gente passa e que Deus pode transformar numa oportunidade para a gente alcançar corações que não conhecem o Evangelho. Você crê nisso? Que Deus pode abrir uma porta para que um coração seja alcançado no meio da nossa luta, da nossa dor? No meio daquele turbilhão, no meio daquele momento de confusão, Deus pode trazer uma oportunidade para evangelizar. Dizem os historiadores que a guarda pretoriana, guarda de Roma, foi evangelizada pelo apóstolo Paulo, em torno de 10.000 soldados. Sabe como que Paulo evangelizou esse povo? Preso, na cadeia. Meus irmãos, não há barreiras para o agir de Deus. Mesmo no meio do nosso turbilhão, pode surgir um momento para alcançar um coração. Nós precisamos crer nisso. Precisamos crer que apesar das nossas desobediências, apesar das nossas escolhas ruins, apesar das circunstâncias que a gente vive, tem algo maior acontecendo na nossa vida, que é Deus trabalhando, é Deus nos usando, é Deus querendo alcançar Poços de Caldas, o Jardim dos Estados, o meu bairro, o seu bairro. Nós precisamos entender que tem um projeto maior acontecendo além das nossas vidas. Deus pode usar a nossa vida dentro de um Uber, numa fila, no hospital. Deus pode usar a nossa vida lá na feira, numa viagem de avião, ao lidar com negócios, no momento do desemprego, em que a gente está compartilhando a nossa luta com alguém, na hora da doença, na hora de um tratamento. Meus irmãos, todo momento é momento de Deus abençoar, é momento da palavra de Deus não só falar com a gente, mas falar com os outros também. A tua vida está à disposição de Deus, inclusive na hora da dificuldade? Pois é, deveríamos dispor a nossa vida para a missão, inclusive na hora da dificuldade. Deus usa essa tempestade para alcançar a tripulação, para alcançar passageiros. Mandaram Jonas embora, mas acolheram o Deus Criador de todas as coisas, porque temeram o Deus de Jonas. Talvez saíram daquele barco mais confiantes em Deus do que o Jonas, que estava fugindo de Deus. Pois é. É Deus agindo, meus irmãos e minhas irmãs. Quero orar com vocês. Por hoje é só. A gente continua a história no próximo encontro. Mas eu queria orar com você. E eu já queria perguntar logo de cara para você. Tem algum pecado na sua vida, colocando a sua vida em risco, colocando a vida de outras pessoas em risco? Alguma escolha ruim, algo que precisa ser abandonado, alguma mudança que precisa acontecer? Você tem tido dificuldade de largar, de deixar, de mudar?
Não se esqueça, o nosso pecado coloca a vida nossa e a vida de outras pessoas em risco. Coloca a nossa integridade física em risco. Coloca as nossas emoções, os nossos relacionamentos em risco. Se tem algum pecado, alguma coisa que você precisa mudar na sua vida, coloque isso em oração agora diante de Deus. Abandone, mude. Clame pelo sangue de Jesus, que pode nos lavar de todo pecado, todo pecado. Confesse, diga para o Senhor: fui eu, Senhor, fui eu, não quero mais, mas fui eu. Quero mudança. Quebrante o seu coração diante de Deus. Se preciso, sacrifique alguma coisa para que essa mudança aconteça. Sacrifique o seu ego, a sua teimosia. E coloque a tua vida à disposição de Deus para que Ele alcance outros corações. Seja na dor, seja na alegria. Nós somos os atalaias do Senhor. Precisamos anunciar as maravilhas de Deus. Quem sabe através da nossa vida, seja no momento de dor ou não, alguém ouça falar de Jesus, creia e receba essa alegria que esses homens, essas pessoas, essas mulheres que estavam nesse barco receberam nesse dia. Apesar de muita luta, de muito medo, foram abençoados com a presença de Deus. Coloque a sua vida à disposição de Deus, meu irmão, minha irmã. Pai, nós queremos reconhecer, Deus, o mal que o pecado faz na nossa vida, Pai. Como afeta a nossa vida, a vida de quem está ao nosso redor. Como destrói, Pai. Nós temos consciência de que o nosso erro, o nosso pecado nos afastam do Senhor. Trazem desgraça para a nossa vida, Pai. Nós não queremos isso, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos a Tua vontade. Nós queremos o Teu agir, o Teu Espírito Santo trabalhando na nossa vida, Pai. Por isso, se há alguém aqui precisando se livrar de algum pecado, de algum mal, abençoa esse coração, Deus. Derrama o Teu Espírito, Pai. Trabalha, traz mudança, traz quebrantamento, traz arrependimento, Senhor Deus, para que essa pessoa saia daqui renovada. Para que essa pessoa saia daqui quebrantada aos Teus pés, Senhor Deus. Saia daqui lavada no sangue de Jesus, Pai. Mas nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, Pai. Para que o Senhor nos use. Para que o Senhor manifeste a Tua luz através de nós. Para que o Senhor manifeste a Tua palavra, o Teu querer para outras vidas, Senhor Deus. Seja num momento alegre, difícil, seja num momento de dúvida, Senhor Deus, usa as nossas vidas, Pai. Abre portas, Senhor Deus, para que sejamos bênção. Opera esse milagre, Senhor Deus, de alcançar os corações através das nossas vidas também. Em nome de Jesus. Amém.